Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar da radiação do corpo negro. Nós não podemos falar da radiação do corpo negro sem falar dos dois físicos, que neste caso é Weyand e Stefan Boltzmann. Então, eu tenho esses exercícios para a gente resolver junto. Ainda neste vídeo, nós veremos a parte teórica, depois que partiremos para a resolução deste exercício. Por quê? Porque eu tenho número 23, número 24 e número 25 para tratarmos juntos aqui neste vídeo. Mas também tem um número 26, mas o número 26 vai ficar como trabalho de casa, para que não possa ficar preguiçoso. E número 27, 28, 29 e 30 vamos resolver neste vídeo. E tem que prestar atenção, mano, porque o número 32 é muito importante, cai muito nos testes. Então, eu quero te dar a chave de ouro para que possa quebrar com qualquer tipo de exercício que envolva a radiação do corpo negro. Então, sem mais delongas, let's work! Então, antes de tudo, você tem que saber que a radiação do corpo negro, nós abordaremos as duas leis, que neste caso é a lei de Weyand e a lei de Stefan Boltzmann. Então, o que é que diz a lei de Weyand? A lei de Weyand diz o seguinte, diz que o comprimento de onda máxima é inversamente proporcional à temperatura. Então, tem que guardar esta informação. Mas o que é que diz a informação de forma rasgada? Então, simplificando, esta fórmula diz o seguinte, diz que quanto menor for a temperatura, maior será o comprimento de onda. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, quanto maior for o comprimento de onda, menor será a temperatura. E quanto maior for a temperatura, menor será o comprimento de onda. Então, qual é a fórmula que descreve a lei de Weyand? A fórmula que descreve a lei de Weyand diz o seguinte, que o comprimento de onda máxima é igual a Weyand, que neste caso é a constante de Weyand, dividido por temperatura. Então, você tem que saber que o comprimento de onda máximo no seu sistema internacional encontra-se em metro e a temperatura no seu sistema internacional encontra-se em Kelvin. E isto daqui corresponde à constante de Weyand. Constante de Weyand. Então, essa constante de Weyand corresponde a 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. Então, muitas das vezes você pode encontrar este valor que corresponde à constante de Weyand. Muitas das vezes pode encontrar 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. Isto também corresponde à constante de Weyand. Mas, se não te der esta constante, eu recomendo usar esta constante. Então, mas há certos exercícios que terá esta constante e há outros exercícios que terá esta constante. Então, acerca da temperatura, a temperatura deve estar em Kelvin. Isto significa que não pode trabalhar com a temperatura estando em Celsius, em graus Celsius. Então, sempre que encontrar a temperatura em graus Celsius, você tem que recorrer a esta fórmula. E diz o seguinte, que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, para que possa converter esta fórmula para esta temperatura para Kelvin. E já viu o básico sobre a lei de Weyand. Então, aqui vamos ver a lei de Stefan Boltzmann. Diz o seguinte, diz que a intensidade da emissividade é igual à constante de Boltzmann vezes a quarta potência da temperatura. O que é que isto significa? Significa que a intensidade, neste caso que é a energia, a emissividade, é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Isto significa que quanto a energia aumenta, a temperatura aumenta. Nós temos que saber que a temperatura também tem que estar em Kelvin. Então, você já viu o básico. Mas, antes de tudo, eu quero te lembrar, porque tem um vídeo neste canal que eu já fiz que fala das ondas eletromagnéticas. Eu ensino lá as conversões básicas sobre Angstrom e nanômetro. Tá aqui, então pode assistir este vídeo que aparece aí no card, o link na descrição deste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos quebrar estes exercícios que nós temos. Então, sem mais delongas, vamos para os exercícios. Aqui, percebe? Aqui nós temos este exercício, diz o quê? Qual é a temperatura em Kelvin correspondente à radiação de um astro cujo comprimento de onda é de cerca de 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros. O que é que isto significa?
significa que aqui nós temos o quê? Significa que nós queremos a temperatura. Sendo que nós temos comprimento de onda máxima que é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Sabendo também que a constante de Wien é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. Então, constante de Wien será igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros por Kelvin. Então, qual é a fórmula que nós teremos que usar? Nós teremos que usar esta fórmula. Esta fórmula que diz que o comprimento de onda máxima é igual a constante de Wien dividido pela temperatura. Então, neste caso, vamos usar esta fórmula. Então, teremos comprimento de onda máxima é igual a constante de Wien dividido pela temperatura. Mas neste caso, você percebe que aqui nós temos o quê? Já temos o comprimento de onda. Falta o quê? Falta a temperatura. Então, nós teremos que manipular esta fórmula. Então, o que é que nós faremos para manipular esta fórmula? É só saber que isto daqui tem que multiplicar com isto, isto tem que multiplicar com isto. Então, ficaremos com o quê? Ficaremos com temperatura igual a Boltzmann dividido pelo comprimento de onda máxima. Então, substituindo aqui, nós teremos que Boltzmann corresponde a 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Dividido, qual é o valor do comprimento de onda? É 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, nós teremos o que? Nós teremos que a temperatura será igual. Pega este valor, divide por 1,5. Então, nós teremos 3 dividido por 1,5, que será igual a 2. Então, colocas 2 vezes 10. Percebe que aqui nós temos a base que é 10, aqui também nós temos a base que é 10. Então, vais manter menos 3 vezes. Este 10 vai subir para o numerador. Então, o expoente vai mudar de sinal. Aqui é negativo, vai passar a ser positivo. Então, ficamos com o quê? Ficamos com Kelvin. Então, ficaremos com temperatura igual a 2 vezes 10. Aqui percebe, nós temos o quê? Nós temos 10, nós temos base 10 e aqui nós também temos base 10. Então, nós vamos manter a base e adicionarmos os expoentes. Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos 3 mais 6. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 10 elevado a 3 positivo. Então, teremos 10 elevado a 3 positivo e corresponde a Kelvin. Então, você chuta logo a opção D. Então, agora vamos para o exercício número 24. Exercício número 24 também é muito tranquilo, não tem muita ciência nisto. É só ser muito esperto. Acredito que vai entender. Então, ok, o que é que nós faremos aqui? Ou melhor, o que é que nos pede? Um corpo negro emite radiação térmica cujo comprimento de onda máximo é de 2 Angstrom. A que temperatura em Kelvin se encontra esse corpo? Eu já tinha dito que tem um vídeo que fala das conversões de Angstrom, nanômetro e alta frequência. Então, caso queira assistir o vídeo, é só acessar a descrição e tem um link aí que fala disto. Então, nós ficaremos com dados. Então, aqui vamos extrair os nossos dados. Aqui nós temos o quê? Nós temos um corpo negro emite radiação térmica cujo comprimento de onda máxima é de 2 Angstrom. Então, significa que o comprimento de onda é igual a 2 Angstrom. E aqui nós temos o quê? Nós temos a constante de Wien. Então, significa que a constante de Wien fomos dado 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Então, nós queremos o quê? Nós queremos a temperatura. Nós queremos a temperatura em Kelvin. Então, ficaremos com o seguinte. Aqui, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, eu já tinha dito que o comprimento de onda tem que estar em metros no seu sistema internacional. Então, o que é que nós faremos? Temos que converter isto. Então, você tem que saber que Angstrom equivale a 10 elevado a menos 10. Então, aqui ficaremos com 2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então, é isso daqui. Então, teremos fórmula. Fórmula, você sabe que o comprimento de onda máxima é igual a constante de Wien dividido pela temperatura. Então, veremos a parte da resolução. Então, teremos comprimento de onda. Aqui nós queremos a temperatura. Então, vamos manipular esta fórmula. Então, teremos o quê? Teremos temperatura igual a Boltzmann dividido pelo comprimento de onda máxima. Então, nós teremos temperatura igual. Aqui nós temos constante de Boltzmann. Você sabe, constante de Wien, sabe que é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin.
Então, nós teremos o quê? Tem que dividir com o comprimento de onda. Então, neste caso, o comprimento de onda equivale a 2, ou melhor, é 2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então, você percebe que cortamos metro com metros. Então, nós ficamos com temperatura igual. Aqui nós sabemos que 3 dividido por 2 vai nos dar 1,5. Então, teremos 1,5 vezes 10. Percebe? Aqui nós temos base 10, aqui nós temos base 10. Vamos aplicar o mesmo procedimento. Vamos levar este 10 para o numerador. E o expoente vai mudar de sinal, ficará positivo. Então, isto daqui vai nos dar 7. Então, isto daqui corresponde a Kelvin. Então, uma vez que aqui trabalhamos com notação científica, é só puxar a vírgula para a direita. Então, ficaremos com 15 vezes 10 elevado. Uma vez que nós puxamos a vírgula para a direita, nós vamos tirar uma unidade. Então, ficaremos com 6 Kelvin. Isto daqui encontra-se na opção B. Então, acabamos com este exercício. Então, checkmate. Vamos para número 25. Vai ficar como trabalho de casa, mas como é que fará? É só fazer da seguinte maneira. Aqui nós temos, aqui querem o quê? Qual é em esse o comprimento de onda máxima? Aqui quer um comprimento de onda máxima. Então, é só fazer o seguinte. É só saber que o comprimento de onda máxima é o que nos pedem. E aqui nós temos o quê? Nós temos a temperatura. Nós temos a temperatura que é igual. Aqui é o número 25, vai ficar como TPC. Nós temos o número 25. Aqui sabe que a temperatura é 1000 Kelvin. E aqui a constante de Boltzmann fomos dado 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então ficaremos com 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros por Kelvin. Então, sabe como é que vai ser? Aqui é só saber que a fórmula é aquela que você conhece. Que diz o seguinte, que o comprimento de onda máxima é igual à constante de Wien dividido pela temperatura. Então aqui não há muito o que fazer. Sabe o que é que fará aqui? Aqui é só saber que comprimento de onda máxima é o que estamos em busca. Então faremos o seguinte, comprimento de onda máxima será igual ao valor da constante do Wien é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin, dividido por o valor da temperatura. Você tem que saber que a temperatura nós temos 1000 Kelvin. Você tem que saber que 1000 é igual a 10 elevado a 3. Por quê? Porque aqui nós temos 3 zeros. Então é só colocar 10 e elevar ao número de 0. Se fosse 1000, seria 10 elevado a 2. E se fosse 100, seria 2 elevado a 2. Então, neste caso, teremos 10 elevado a 3 Kelvin. Então, aqui é só simplificar Kelvin com Kelvin. E vai ficar com o comprimento de onda máxima é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui é só dar a resposta e a resposta disto nos comentários. Então verei se você estudou ou não estudou. Deixa aí nos comentários a resolução disto. Então vamos partir para o número 26. Então o número 26 também é como o número 25. Número 26 diz o seguinte. Aqui nós temos número 25. Número 26, qual é em metros o comprimento de onda máxima correspondente ao pico da radiação do corpo negro, cuja continuação temperatura é 10 elevado a 5 Kelvin. Então, o que é que nos pedem aqui? Aqui, primeiro, você tem que saber que a temperatura é igual a 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 Kelvin. Então, você tem que saber que 10 elevado a 5 é igual a 100.000. É igual a 100.000 Kelvin. Então, mas você deve usar este raciocínio. Você tem que aplicar este raciocínio. Isso foi uma demonstração. E além disso, você tem que saber que aqui nos pede um comprimento de onda máxima. O comprimento de onda máxima. Então, você tem que saber que constante de Wien é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Então, é só aplicar aquela fórmula que diz o seguinte, que comprimento de onda máxima é igual a constante de Wien dividido pela temperatura. Então vai chegar ao resultado disto. Mas eu opto aí por te dizer que isto daqui vai dar, a resolução disto será 3 vezes 10 elevado a menos 8. Então tem que deixar aí a resolução disto. Tem que partir até encontrar a resposta que é 3 vezes 10 elevado a menos 8. Então agora vamos partir para a resolução que é mais complexa. É mais complexa, mas eu estou aqui para facilitar a compreensão. Então, deixa o like e subscreve-se no canal.
e vamos apertar o cinto, Aqui nós temos o número 27, diz o seguinte: o gráfico representa a emissividade de uma estrela em função de frequência. Qual é em Hertz a frequência correspondente ao comprimento de onda máxima da estrela? Então, nós temos este gráfico aqui, você tem que perceber bem este gráfico. Nós temos este gráfico, aqui nós temos a frequência, aqui nós temos a temperatura. Então, nos pedem o quê? Nos pedem a frequência, mas tem que saber que a frequência é elevado a 14, é 10 elevado a 14. Então, tem que aplicar este raciocínio. Então, com base neste gráfico aqui já te deram o valor da velocidade da luz no vácuo, mas aqui houve uma inconveniência que tinha que ser 10 elevado a 8, não 3 vezes 108. Este 8 tinha que estar aqui em cima, então foi o problema de manutenção. Então, aqui nós temos a constante de Wien. Então, como é que nós faremos? Aqui é só tirar os teus dados. Nós temos a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E nós temos o constante de Wien, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. E aqui nós temos o quê? Nós temos a temperatura, que é 3.500 Kelvin. E aqui nós temos o quê? Nós temos a frequência. A frequência é o que estamos em busca, mas a frequência tem que ser multiplicada por 10 elevado a 14. Então, como é que nós faremos? Aqui é só saber, nós temos a fórmula, aqui partiremos a fórmula e resolução. Você sabe que a fórmula diz que o comprimento de onda máxima é igual a Boltzmann, neste caso a Wien, dividido pela temperatura. Então, com base nisto, você percebe que aqui não tem como partir para a resolução. Então, o que é que você fará? Você tem que lembrar, você tem que saber que a energia é igual, neste caso não é energia, mas sim a velocidade da luz no vácuo é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, uma vez que aqui nós temos o comprimento de onda máxima, nós temos que manipular esta fórmula. Como é que nós faremos? Aqui você percebe, aqui nós queremos o comprimento de onda, então teremos que isolar o comprimento de onda. Então, vamos lançar a frequência para o primeiro membro. Então, ficará o comprimento de onda igual a velocidade dividido pela frequência, porque a frequência está a multiplicar aqui, então passa, divide. Então, vamos levar isto daqui e colocar aqui no lugar do comprimento de onda. Então, como é que nós faremos isto na prática? Isto daqui fica comprimento de onda, neste caso fica a velocidade da luz no vácuo dividido pela frequência igual a Wien dividido pela temperatura. Então, uma vez que nós queremos a frequência, isto daqui é muito simples. É só fazer o seguinte, é só colocar isto que multiplica com a temperatura, isto multiplica com constante de Wien. Então, ficaremos com F vezes B igual a T vezes C. Então, ficaremos com o quê? Com frequência igual a TC dividido por B, que é constante de Wien. Isto daqui é muito simples. Então, faremos o seguinte. Então, teremos frequência é igual. Aqui você tem que saber que a temperatura é 3.500. Então, como é que nós faremos? Aqui nós vamos colocar isto na notação científica. Então, isto daqui, 3.500, vai ficar assim. Vai ser 3,5 vezes 10 elevado a 3. Porque aqui nós deslocamos a vírgula 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Então, vai ser assim. Então, faremos o seguinte. Então, teremos 3,5 vezes 10 elevado a 3 vezes 3 vezes 10 elevado a 8, que corresponde à velocidade da luz no vácuo, dividido pela constante de Wien. Então, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, isto daqui, você tem que saber que 3 vai com 3. E aqui ficamos com o quê? Ficamos com frequência será igual. Isto daqui ficaremos com 3,5 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 8. Uma vez que 3 é negativo, passa para o segundo, para o numerador, fica positivo. Então, ficaremos com frequência igual. Isto daqui vai nos dar 11, mas isto daqui ficaremos com 14. Então, teremos 3,5 vezes 10 elevado a 14 Hz, porque estamos a falar da frequência. Então, neste caso, acabamos de resolver este exercício, que é a opção correta, aqui neste caso, é a opção C. Então,
É isso daqui, não há nada interessante nisso. Então, isto daqui é quase isto. Então, eu deixo isto. Eu vou deixar isto como TPC. Isto daqui fala da... Não, número 28 vamos cuidar junto aqui neste vídeo. Mas número 29 fica como TPC de casa. Então, terá que fazer. Então, aqui ficaremos com o quê? Número 28. Aqui número 28. 29 fica por sua conta. Então, 28 nós teremos o quê? 28 nós teremos o quê? O gráfico representa a emissividade de uma estrela em função da frequência. Qual é em Hertz a temperatura da estrela? Aqui quer o quê? Quer a temperatura. Aqui quer a temperatura. Mas ok, isto daqui é muito tranquilo. Por quê? Porque aqui nós fomos dados a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E fomos dados também a constante de Wien, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Então, uma vez que aqui nós queremos a temperatura, nós temos que ver que nós temos a frequência. E esta frequência está aqui. Deixe-me aproximar para que possa ver. A frequência está aqui. A frequência está aqui. Aqui nós temos o 4. E este 4 tem que ser elevado a 10, tem que ser multiplicado por 10 elevado a 14. Então, corre nos teus dados, coloque 4 vezes 10 elevado a 14 Hz, porque fala-se da frequência. Então, vamos partir para os cálculos, mas você tem que saber que a fórmula ainda é aquela que você conhece, que diz que o comprimento de onda máxima é igual à constante de Wien dividido pela temperatura. E uma vez que aqui você percebe que não tem como partir para a resolução, tem que recorrer a este raciocínio. Então, como é que você fará? Isto daqui será da mesma forma, mas agora terás que isolar a temperatura. Então, vamos trabalhar aqui. Vamos ter que isolar a temperatura. Então, ficaremos com comprimento com a velocidade dividido pela frequência dividido igual a razão entre a constante de Wien e a temperatura. Então, neste caso, será produto dos meios, produto dos extremos. Então, ficará com temperatura vezes velocidade da luz no vácuo igual a Wien vezes a frequência. Então, uma vez que nós queremos a temperatura, vai mandar embora o valor da velocidade da luz no vácuo. Então, ficarás com temperatura igual a Wien vezes a frequência dividido a velocidade da luz no vácuo. Então, aqui vamos partir para a resolução. Então, teremos temperatura será igual. Aqui nós sabemos que o Wien corresponde a 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a frequência. Já tínhamos dito que é 4 vezes 10 elevado a 14 dividido constante da velocidade da luz no vácuo corresponde a 3 vezes 10 elevado a 8. Então, nós teremos temperatura igual. Isto daqui você percebe que este 3 vai embora com este 3. Então, ficaremos... Isto daqui vai nos dar... Ok, deixe-me escrever este 4. Então, ficaremos com 4. Uma vez que aqui nós temos base 10, aqui nós temos base 10. Vamos manter a base. Aqui você percebe que aqui teremos que manter a base e adicionar os expoentes. Então, ficaremos com menos 3 mais 14. Isto daqui vai nos dar 11. Mais este 8 daqui. Este 8 vai subir para o numerador, então o 8 vai ficar negativo, então teremos menos 8. Isto daqui, você sabe que vai dar 3. Então ficaremos com 4 vezes 10 elevado a 3 Kelvin, porque fala-se da temperatura. E isto daqui equivale a 400, equivale a 4000 Kelvin. Então é só saber que você acabou com isto. Logo está representado na opção B. Ok, eu já tinha dito que 29 vai ficar como trabalho, vamos ficar como trabalho de casa. Então, aqui nós temos que ver este exercício e este exercício são muito importantes mesmo. Você tem que ficar aqui neste vídeo, tem que ficar muito atento. Não deixe que isso escape da tua mente, você tem que ficar muito atento. Então, como é que você fará? Aqui preste muita atenção. Aqui nós temos este exercício, diz o quê? Qual é a razão entre as energias radiadas por um corpo negro a 3.900 Kelvin e a 13.000 Kelvin? Então, o que você terá que fazer aqui? Aqui sempre que falam da razão, quando falam da razão, falam da divisão. Razão, relação, falam da divisão. Produto, falam da multiplicação. A soma fala de adição. E a diferença fala de subtração. Então, ok, vamos para este exercício aqui. Qual é a razão
Qual é a razão entre as energias radiadas por um corpo negro a 3.900 Kelvin e a 13.000 Kelvin? Então, isto significa que a temperatura 1 é igual a 3.900 Kelvin e a temperatura 2 é igual a 13.000 Kelvin. Então, sendo assim, você tem que achar o quê? Você tem que achar a razão entre a energia 1 dividido pela energia 2. Então, você tem que achar isto. Então, como é que você fará? Isto daqui nos remete à lei de Boltzmann, de Stefan Boltzmann. Então, isto significa que será energia 1 será igual à constante de Boltzmann vezes a quarta potência da temperatura. E a energia 2, uma vez que aqui nós colocamos I1, que representa a emissividade 1, aqui também será a temperatura 1, e aqui será a emissividade 2, então será constante de Boltzmann vezes a quarta potência da temperatura 2. Então, uma vez que aqui nós queremos a razão, que neste caso é a divisão, isto daqui vai ficar da seguinte forma: teremos emissividade 1 dividido pela emissividade 2 será igual, aqui vamos colocar traço de fração, e aqui ficaremos com o quê? Ficaremos com constante de Boltzmann vezes a temperatura, a quarta potência da temperatura 1 dividido pela quarta potência da temperatura 2. Então, você percebe que constante de Boltzmann vai junto com constante de Boltzmann. Então, ficamos com o quê? Ficamos com a razão entre as emissividades igual a temperatura 1 elevado a 4 dividido pela temperatura 2 elevado a 4. Então, uma vez que ambos estão elevados à potência, que neste caso estão elevados a 4, significa que será T1 dividido por T2, ambos elevado a 4. Então, é só substituir. A temperatura 1, neste caso, são 3.900 Kelvin. Então, terá 3.900 Kelvin dividido por 13.000 Kelvin. Então, será 13.000 Kelvin. 13.000 Kelvin. Então, ambos elevado a 4. Então, é só trabalhar com a matemática. Kelvin vai embora com Kelvin. 0 com 0. 0 com 0. E ficamos aqui com 39 dividido por 13. Isto daqui vai nos dar o quê? Vai nos dar 3. Mas ainda é elevado a este 4. Então, isto daqui é igual a 81. Então, significa que a opção correta sem nenhuma enrolação é a opção D. É a opção D. Sem nenhuma enrolação é a opção D. Então, agora vamos para número 31. Número 31 também é muito importante. O que é que nos diz número 31? Deixa-me aproximar isto. Número 31 diz o seguinte. Está a desfocar. Qual é a relação entre os comprimentos de onda máxima, neste caso comprimento de onda 1 e comprimento de onda 2, das curvas de emissividade de um corpo negro às temperaturas de T1 igual a 400 Kelvin e T2 igual a 1.200 Kelvin? Ok, isto daqui é muito tranquilo. Só tem que prestar atenção, bastante atenção. Então, aqui ele é de Wien, mano. Isto daqui não há discussão, ele é de Wien. Então, querem o quê? A relação, eu já disse que a relação e a razão é divisão. Então, como é que nós trabalharemos com isto? Aqui ficaremos com o quê? Nós sabemos que o comprimento de onda 1 não conhecemos. O comprimento de onda 2 também não conhecemos. E não precisamos disto. Comprimento de onda 1 dividido pelo comprimento de onda 2 será igual fração de tração. Aqui nós ficaremos com Boltzmann, neste caso com Wien dividido pelo T1, que neste caso é a temperatura 1. E aqui também ficaremos com o quê? Com Wien dividido pela temperatura 2. Isto daqui corresponde ao comprimento de onda 1. E isto daqui corresponde ao comprimento de onda 2. Então, aqui é só trabalhar com a matemática. Isso daqui é matemática básica. Então, ficaremos com a relação entre o comprimento de onda 1 e o comprimento de onda 2, fração de tração. Aqui nós ficaremos com o quê? Com Wien dividido pela temperatura 1. Então, aqui nós vamos manter o quê? Até que deixe-me escrever isto. Então, ok, isto daqui será uma matemática básica. Aqui nós teremos comprimento de onda 1 dividido pelo comprimento de onda 2. Então, isto daqui nós vamos manter a primeira fração, que neste caso
é o n dividido pela temperatura 1 vezes, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração, que neste caso é temperatura 2 dividido pelo n, que neste caso é constante do n. Então vamos simplificar a constante do n com constante do n. Então ficaremos com temperatura com comprimento 1 e comprimento 2, que será igual a temperatura 2 dividido pela temperatura 1. Então nós ficaremos com o quê? Nós ficaremos com a relação entre comprimento de onda 1 e comprimento de onda 2 será igual. Qual é o valor da temperatura 2? O valor da temperatura 2, nós já tínhamos dito aqui que corresponde a 1200 Kelvin. Então vamos colocar 1200 Kelvin dividido por, aqui nós temos 400 Kelvin. Então teremos 400 Kelvin, que corresponde à temperatura 1. Então nós cortamos Kelvin com Kelvin, 0 com 0, 0 com 0, e ficaremos com o quê? Ficaremos com 12 dividido por 4, que isto daqui vai dar 3. Então significa que a relação, que neste caso é a razão, entre o comprimento de onda 1 e o comprimento de onda 2 é igual a 3. Que isto está bem representado na linha C. Mas estes manipularam da seguinte maneira. Por quê? Porque aqui nós temos comprimento de onda 1 dividido pelo comprimento de onda 2. Isto daqui é igual a 3. Então, aplicaram o produto dos meios, produtos extremos. Então, isto daqui ficou da seguinte maneira. Deixe-me transportar para aqui para que possa ver. Então, ficamos com o comprimento de onda 1 dividido pelo comprimento de onda 2 igual a 3. Então, aqui aplicaram a propriedade... Aplicaram ao produto dos meios e produtos extremos. Então ficamos com o comprimento de onda 1 igual a 3 vezes o comprimento de onda 2. Então isto está bem representado na linha C. Então checkmate. Então agora vamos para este exercício, que é muito banana este exercício. Então eu já tinha dito que comprimento de onda logo no início, tem que saber que comprimento de onda máxima é inversamente proporcional à temperatura. Isto significa que quanto maior for o comprimento de onda, menor será a temperatura. Então, preste atenção neste gráfico. O que é que nos diz o gráfico? Aqui nós percebemos que aqui temos temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. Aqui querem o quê? Qual é a relação entre as temperaturas? Aqui querem a relação entre essas temperaturas. Então, aqui você percebe que temperatura 1, nós temos temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. Então, você tem que saber, aqui a temperatura é menor em relação à temperatura 2, e a temperatura 2 é menor em relação à temperatura 3, e a temperatura 3 é menor em relação à temperatura 4. Isto significa que temperatura 4, temperatura 3, temperatura 2, temperatura 1, temperatura 4 é maior que temperatura 3, e temperatura 3 é maior que temperatura 2, e temperatura 2 é maior que temperatura 1. Então você tem que procurar uma das alternativas que tem isto. Se não tem se não tem este, teremos este. Se não teremos este, teremos este. Então é só procurar aqui. Você percebe que aqui nós temos T1. Você percebe que temos T1, T2, T3, T4. Isto daqui é maior. Então é aqui a opção C, que equivale a isto daqui. Então deixa o like, subscreve-se no canal e see you!